Na nossa última lição, vimos o lado negativo da lealdade e o que acontece quando passamos pela agonia da traição e da deslealdade, enquanto tentamos entender o caráter leal do amor de Deus. E hoje, como eu prometi, nós vamos olhar para o lado positivo disso, a maneira positiva de que a Escritura nos fala sobre o amor leal de Deus. Antes de fazer isso, eu tenho uma confissão para fazer. Quando eu estava na faculdade, no seminário, eu estudei a língua grega por 6 anos. Então, eu obtive uma boa formação e uma base em grego bíblico. No entanto, a única experiência que eu tive com o hebraico foi um semestre no seminário, em que eu perdi metade do semestre porque eu estava doente. Então, a minha formação em hebraico é muito fraca. Na verdade, quando eu estava voltando para a casa da pós-graduação na Holanda, eu fui para o aeroporto Schiphol para voar de volta para a América. E a minha bagagem estava acima do peso. E eu não tinha dinheiro suficiente para pagar a multa. Então, o que eu fiz para compensar o problema foi deixar a minha Bíblia hebraica no aeroporto de Schiphol. E isso me deixou com a bagagem abaixo do limite de peso, porque aquela coisa era muito grande. E depois que eu cheguei a este país, eu nunca me preocupei em comprar outra. Então, o meu conhecimento do hebraico é péssimo. Eu mal consigo ler o alfabeto, mas com a ajuda dos dicionários, eu classifico e começo a vagar tudo isso. Mas eu não sou um estudioso do hebraico antigo, de maneira alguma. Mas há uma palavra em hebraico, algumas palavras que eu conheço, uma que é tão central e tão importante para todo o conceito do amor de Deus, que nós encontramos no Antigo Testamento. É uma palavra que ocorre continuamente e é a palavra Hesed. E essa palavra foi traduzida de muitas maneiras diferentes. Às vezes, ela é simplesmente traduzida pela palavra misericórdia. Às vezes, ela é traduzida pela palavra bondade. Às vezes, ela é traduzida pela frase amor da aliança. A tradução mais comum é por intermédio de uma única palavra, a palavra composta bondade. Embora em alguns casos seja traduzida pela frase o amor leal de Deus. E este conceito é encontrado muito cedo no Pentateuco, e é a palavra que é usada para descrever a relação de Deus com o povo de Israel, quando Ele libertou eles da escravidão no Êxodo, e promete a eles que Ele seria o Deus deles, e eles seriam o seu povo. E assim, por juramento de aliança, Deus compromete o seu amor à nação que Ele formou a partir da escravidão deles. E o vínculo dessa aliança é esta ideia de Hesed, ou o amor constante, ou bondade, ou gentileza. Se lembrem, de novo, o profeta Miqueias no Antigo Testamento, onde as pessoas tentaram fazer o que nós fazemos hoje em dia. Queremos ter tudo resumido em 3 lições fáceis. Então, eu tenho certeza que o profeta estava incomodado pelas pessoas que queriam toda a responsabilidade de um judeu com a aliança do Senhor, que deveria ser explicado em frases simples. E a pergunta que é feita é: o que é isso que o Senhor exige de vós? E a resposta que o profeta Miqueias entrega da boca de Deus é: aqui está o que o Senhor requer de vós. Fazer justiça, ou retidão, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o seu Deus. E vocês pensam sobre isso por um momento. Se pudéssemos seguir essa condensação abreviada, a cristalização da essência de uma vida com Deus, tudo se resume a essas 3 coisas: fazer o que é certo, amar a misericórdia, caminhar humildemente com Deus. Bem, a segunda parte dessa injunção, amar a misericórdia, é a palavra Hesed. Aqui está o que Deus requer de vocês, Miqueias está dizendo, que vocês não apenas façam o que é certo, mas que vocês manifestem bondade e amor constante, ou o que eu estou chamando aqui de a ideia de amor leal. Eu tinha um amigo que era aluno do seminário há muitos anos atrás. Ele agora está pastoreando já há vários anos. E ele disse que
Eles possuem uma expressão na família deles que eles usam com bastante frequência. E eu disse, que expressão é essa? E ele disse, na nossa casa falamos que ficamos com os presos. E eu disse, ficar com os presos? Eu nunca ouvi uma expressão como essa. O que significa ficar com os presos? Ele disse, sabe, nós ficamos com o que está preso. Eu disse, não entendo. O que você quer dizer como ficamos com o que é preso? Ele disse, isso significa que na nossa família nós ficamos juntos. Não importa o que aconteça. Você sabe que essa é uma das coisas bonitas sobre a unidade familiar. Que onde você está envolvido em relacionamentos, é muito difícil escapar, porque você está entre parentes, porque você está em família, você só tem uma mãe neste mundo e você só tem um pai neste mundo. E é uma grande tragédia quando esse relacionamento é destruído. E como seria bom para o nosso país se todos adotassem esse lema em seus lares: estamos presos com os presos. Essa é uma expressão que comunica o que Miqueias está falando quando diz que nós devemos amar a misericórdia, nós devemos ser firmes e leais em nosso amor. Agora, de novo, como eu disse, essa ideia do amor leal de Deus é encontrada em todo o Antigo Testamento. Muitos casos, mas acho que a expressão mais clara disso em qualquer lugar na Bíblia é encontrada no livro do profeta Oséias. Dizemos de Amós que o tema básico de Amós é a justiça de Deus, fazer o que é reto. Mas o tema básico de Oséias é a misericórdia amorosa. Então, vamos dedicar alguns minutos para nos lembrarmos sobre a mensagem do livro de Oséias. Deixa eu começar no 4º capítulo, pulando um pouco à frente, no 1º versículo, onde nós ouvimos esse chamado da Assembleia Solene, onde o capítulo 4 começa com essas palavras: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, ou o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra. Agora, o que está acontecendo aqui é que Oséias está atuando no papel de profeta como advogado de acusação. Ele está dando uma intimação, ele está anunciando um processo do Senhor Deus da aliança a um povo que traiu a Deus e assumiram um comportamento tão desleal que eles cometeram adultério espiritual. Então agora o profeta dá essa convocação, essa chamada para a Assembleia Solene: ouve, ó Israel, o Senhor tem uma controvérsia. Ele não está dizendo, vamos nos reunir, fazer uma fogueirinha para bater um papo sobre o que Deus quer ter com vocês. Deus está irado e Ele está pronunciando o seu julgamento agora sobre vocês. Agora a questão é, o que precipitou essa intimação profética de Deus? Bem, vamos ver. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Agora, o que ele está dizendo aqui? Não que vocês sejam incultos, não que vocês não sejam científicos, não é que vocês não tenham algum conhecimento sofisticado, mas quando ele diz, vocês não possuem verdade, não há verdade nessa terra. A verdade que Deus está falando aqui é a verdade de si mesmo. Que a verdade de Deus foi eclipsada, a verdade de Deus foi negligenciada, a verdade de Deus foi obscurecida, a palavra de Deus havia sido repudiada. Como isso soa nos nossos próprios dias? E Deus os chama para a tarefa. Ele disse, é aqui que tem essa controvérsia, porque não há mais verdade. E em segundo lugar, não há mais amor, misericórdia, ou não há mais lealdade. Não há mais amor constante. Eu olho para baixo e eu não vejo isso. Essa é a base do meu relacionamento com vocês. E eu não consigo encontrar isso em Israel. Não há verdade, amor ou conhecimento de Deus na terra. Quais são as consequências disso? Vamos ouvir o que ele diz. Mentir, matar, furtar e adulterar. Eles quebraram todas as restrições, impiedade, ilegalidade.
e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Portanto, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. E mais tarde ele disse: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O meu povo, o povo que eu escolhi, o povo que eu remi por intermédio do Êxodo, agora estão sendo destruídos. Não por falta de comida, não por falta de força militar, mas por falta de conhecimento a respeito de mim. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Vocês podem e conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar Deus dizendo a alguém: eu vou esquecer dos seus filhos? Mas esse é o meu julgamento, porque vocês se esqueceram de mim. Eu fiz de vocês uma nação de sacerdotes. Eu chamei vocês para serem luz para os gentios. Mas vocês se apartaram da lealdade da aliança. Agora, vamos voltar ao capítulo de abertura de Oséias, para pegarmos a imagem de como Deus lida com isso. O livro começa com essas palavras: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Seu filho vai ser um presságio do que está por vir. O reino do norte vai ser destruído e será levado cativo. E é por isso que eu quero que você chame essa criança de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. O que significa sem misericórdia. Porque eu não mais as tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. O fim de Rezed. Você me rejeita? Eu rejeito você. Esta é uma carta de divórcio que Deus está concedendo a um povo adúltero. Chame ela de desfavorecida. Chega de misericórdia para vocês. Mas então ele diz: eu vou ter misericórdia da casa de Judá. E o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então ele ainda tem esperança de um remanescente que será redimido. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: isso aqui é o que eu sinto que é o mais comovente. Ele diz: põe-lhe o nome de Lo-Ami, que significa literalmente não meu povo. Chame o seu filho de não meu povo. Se lembre, este é o anúncio de Deus a uma nação que Ele criou e deu à luz. E Ele disse: vocês serão meu povo, eu serei o vosso Deus. E agora Ele diz: Lo-Ami, não meu povo. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, essa palavra é tão importante nas Escrituras. Diz: o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo.
Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, Hazad. É mostrado, é manifestado, para que a última afirmação, o fim da história, não seja Lo-Ami, mas Ami. Vocês serão o meu povo, e eu vou continuar com o meu amor constante, o meu amor leal a vós. Nesse interim, capítulo 2. Repreendei a vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e faça como terra seca, e a mate a sede. E assim por diante, o anúncio do julgamento prossegue ao longo do 2º capítulo. Então, chegamos mais tarde no 2º capítulo, até o versículo 19. A esperança para o futuro, quando Deus disse: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Eu vou ficar noivo de vocês de novo. Eu vou me casar de novo com vocês, apesar do adultério de vocês. O meu Hazad triunfará neste relacionamento. E vocês conhecerão o Senhor. Naquele dia, semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. E agora as instruções vêm a Oséias, no capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então eu comprei para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. E nós temos este glorioso casamento, mais uma vez, com o triunfo do amor de Deus. Mas observe que ele tem que ir e comprar a sua noiva da escravidão. Se voltarmos ao Êxodo para o Código da Santidade, vocês vão se lembrar das estranhas leis que foram estabelecidas lá, sobre como aqueles que iam para o serviço contratado deveriam ser redimidos por preço de noiva. Se um homem decretasse falência e ele estivesse devendo dinheiro a alguém, ele podia resolver isso se tornando um escravo de quem ele devia. E se ele viesse com a sua esposa e os filhos, com esse status ali e essa situação de escravidão, e ele trabalhasse por seus 7 anos, quando ele fosse liberto, a esposa e os filhos que ele trouxe seriam libertos com ele. Mas nos é dito em Êxodo uma coisa muito estranha, que quando ele se casasse, ele ficasse casado enquanto ele estivesse na servidão, e ele se casasse ali com uma das servas ou a filha do mestre e tivesse filhos com elas, e chegasse a hora desse escravo ser liberto, ele poderia ser liberto, mas não poderia levar a sua esposa e nem os seus filhos. Ele tinha que sair. Depois que ele tivesse saldado da dívida dele, ele poderia se tornar rico o suficiente para pagar e para cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E ele tem que entrar e pagar o preço da noiva a fim de redimir a sua esposa. E esse princípio esotérico no Antigo Testamento de Israel é elevado no Novo Testamento como uma forma de descrever o magnífico ministério do próprio Cristo, que vem e compra a sua noiva para fora da escravidão de Satanás. Cristo paga o preço da noiva. É a isso que Paulo quer chegar quando diz: vocês não pertencem a vocês.
Mas vocês foram comprados por preço. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Ele comprou a noiva dele e a comprou da escravidão. Isso segue exatamente o que está acontecendo aqui na história de Gomer e Oséias, bem como nas leis do Êxodo. De modo que o amor pelo qual Deus exerce a sua misericórdia inabalável e a lealdade para conosco é tão claramente demonstrada. A essência do Hesed é encontrada na cruz, quando Cristo nos compra da escravidão. Finalmente, esse princípio é visto na carta de Paulo aos Romanos, quando depois ele passa pela magnificência da providência de Deus, pela qual somos adotados em sua família. Nós já vimos. No versículo 31 do capítulo 8, ele diz isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta frase em latim é uma das mais gloriosas de todas na história da igreja. Deus pro nobis. Deus para nós. Isso captura todo o conceito de amor leal. O que nós devemos dizer então? Se todos estão contra nós, e daí? Se Deus é por nós, não importa quem está contra nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora que vem. Aí vem a pergunta retórica, que só pode ter uma resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que ela pode fazer isso? A angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, supervíssimos. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Agora observe que essa lista não pretende ser exaustiva, mas sim ilustrativa ou representativa. Nenhuma dessas coisas será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, quando Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? A resposta para essa pergunta é, nada. Ninguém. Nenhum poder. Porque Hesed, o amor leal de Deus, não é simplesmente eterno. Não é simplesmente um amor santo, é um amor imutável. É um amor inseparável. Para que nós que temos o amor do Pai, o tenhamos agora e para sempre.